anybody. I'm just trying to compete. Like I said, earn my shot, and that's not Ó, picking estamos and ao choosing vivo. who you fight, and that's just being ready to go when the time comes. Nosso amigo tá brabo lá hoje. Já já a gente faz um recap do que ele falou. I'm sorry? You said your hero was your mother. Oh, my hero, yeah. Yeah, like why I just, I see how hard she works. For a while, it's just single mother raising 3 kids. My dad was there, but she had to handle a lot. And, I always have in my head, like, because of that separation, who's going to take care of her down the line, And I felt like I took that responsibility mentally. And I'm just trying to chase, the life on the other side of a win with Max Holloway and improve Bom dia, my living galera. standards, my Galera families, que my vai coaches, entrando my aí, bom teams. dia. And, life gets better off wins. Bom dia, bom dia. Not focused on it, to be honest. I wish I can give it an ounce of attention, but I'm just not there yet. After Saturday night, I'll be tuning in for sure. Yeah, I'm not even honestly. I'm focused on like tonight. Getting in my workout, getting the right sleep. Tomorrow, focus on the weight cut. Just do that enough every day. Focus on winning the day every time, and eventually, when the moment comes, you'll be ready for whatever that is. So I try not to focus ahead. I try to. Galera tá chegando. O que a gente faz? A gente escuta ele, faz uma tradução simultânea. Como é que você acha que é? Staying in the present moment, 24/7. Vamos fazer uma tradução simultânea aí. Vamos, né? I think I've learned that it's a proactive mindset that you got to like reset every morning. You got to shake out the cobwebs. You wake up and just remember the goals that you have in place and what you got to do to achieve them on a daily basis. And every day I got to remind myself, to check in and go to work. Tradução, calma que tá chegando. It's a mentality that's earned and I work hard for it every day. I try to improve my mentality every day. Calvin Cater tá lá falando. Post fight, it's going to be great to take that in. Like I kind of focus all on that more after the fight. I'll hear him coming out. It'll be exciting. Don't get me wrong, but if you look at my fights, I don't really look around. I look straight down the luta fight, do ano, né? go in the octagon, focus on my que depois opponent. Que passar a luta, and then, vai after ser, that, man, it's nothing vai better ser than hearing ótimo that crowd scream. And poder pensar em tudo isso. Os caras estão focados na luta agora. O cara acho que nem fight teve definitely tempo de celebrar. Jeremy one specifically, because that was a spectacular fashion. They erupt, moments like that. And in the early days of my career, that's what I lived for. They'd be chanting my name like second fight in and I'm the main event, like this kind of disrespectful to the rest of the card, but I'm like, damn, they motivate me, and then a big finish, they're erupting. We weren't getting 50K bonuses back then. It was the cheer and the roar of the crowd that was não prestou muita atenção, mas depois que passar essa luta ele vai abraçar toda a comemoração. It's a great opportunity, but it doesn't change what I got to do. You know what I mean? It's all secondary, man. It's I'll be excited. It's kind of more so I'm in the moment right now. When I get past it, I probably for a short period, but wow, that was crazy, man. ABC, holy shit, But right now, it changes nothing with the fight for me, really. Doesn't make Max Holloway any, weaker or tougher come fight night. I don't think. Definitely, it's been like a decade and a half. Like eles estão sem áudio lá direito, eu não consigo escutar a pergunta do cara. I feel like I'm ready for it now. I feel like it is the right time. If it would have come earlier, I'm not so sure I would have handled it right. A lot of distractions and really, I think with the pandemic for me, it's really allowed me to focus and isolate my priorities and what's important in my life, and I just tripled down on it all 2020, and it's paying dividends, man. It's a great time to it's just a great checkpoint for me and my team, putting in the work for 15 years, like I said, and finally getting the opportunities I feel like we deserve. Definitely. Like I said, I was 3-0 at the time going out there.
I was leading into that Elite XC fight, and I had gone out there 2 weeks out from the fight. Probably a mistake in hindsight because it was the hardest week of training, and that's usually when people dial back. But I got like 3 bloody noses a day. I was a kid from Boston, training with the kids from Cali, and it was all love. Like they respected the hard work, and it blew my mind. I went out there training morning to night. I was sleeping on Cesar Gracie's like living room floor, and when it's time to get up and go to work, we got up, and we didn't get back till like early morning, like 3 a.m. I remember we got in Nate's gym at like 12:31. He was throwing on his jeans and just finished up training, which was late as it was. But and then Caesar said he had me coming in and, give this kid, you want to give this kid some work? He's like, sure, all right. And he just goes, takes off his jeans, throws his shit back on, just G, man, wanting to work, and that's what it was like out there. These guys just got into work 24/7. The gym was open all day for the fighters, and the gym I was at the time was only open at 6 to 8 p.m. And you can't really make it that far, with that level of commitment to the lifestyle. And I made the necessary changes, and it definitely set the tone for the way I train moving forward from that day. It was kind of both. I was around both of them. I remember it was really cool. It was like we were going in the Oakland boxing gym. I'll never forget, with Nick and Nate. And we walk in, Andre Ward's hitting a heavy bag, in Oakland. And Virgil Hunter's there, his coach, telling him, hey, pick it up. And he's like, I can't knock it out now. I can't. And he's just ripping the bag. And I'm just like, holy shit, right? Like, this is wild, man. I'm like 19 years old, and I'm like, do I got to, move from New England to make it in this game? Is that what I got to do? Do I got to leave my whole family? I'm a big, like tight with my family. And it was like, do I got to uproot everything that I've ever known to go make it in this game? And, credit to my team, we finally, found each other, developed what we think, Ele tá relembrando coisa de 13, 12 anos atrás, no início da carreira dele. Ele tinha 19 anos, né? Sport. Tipo, And 13 now, you got Bob vitórias, Font, number 5 in the world. foi 2007, Tyson 2008. Chartier, my coach manager, getting coach of the year. And I'm number 6, knocking on number 1's door. So it's a credit to my team and everyone from New England that knowing that you don't have to leave the East Coast just to make it in this game. That's something that's Stockton stat, man. I didn't take that home with me, but I definitely like to stand up, as you could tell, and I always look for the finish. What's the change? Yeah, this is a gift. These are some UFC gloves. Actually, got my name on the inside. You should see the cartel one I got though. We got a couple cartel ones. That's for fight night though. Yeah, thank you. You ever spar with Andre Ward? Hell no. I was like 19. I think I sparred with Nate one time when I was out there in that gym. Did around with my vision, give him a right to the body the whole time. It went out. First shot, bang, and went right to the body. Solid. I was like, I felt good about it. Like, oh shit, like, bing bang. Yeah, it was a long round, but oh yeah, man, those guys are real deal. And it was a good wake up call, man. And it was all love. Those, solid. They showed me some love. I felt like they respected the fact that I was out there by myself. I didn't go with anybody. I was 18, 19-year-old kid. I'll never forget. I get to the gym and there's this Venezuelan kid. He's like 20 years old. I'm 19. I just picture him coming from Venezuela, me coming from Boston, meeting in Cali, where the gym was, and we just beat the shit out of each other for like 5 rounds for Caesar just to see what we were made of. And I was just like, shit's crazy. But it was, that kid ended up being like my buddy all week. That's how you got to earn your stripes. That's what I got out there. That kid drove me to the airport. He was hanging out with me all week, and you got to earn what you want. And it was a good week of training, and it really set the tone. Although I did get back with strep throat, 3 blood. I lost the fight, but whatever. It was all worth it to set the tone for the way I train now and set me on the right course moving forward. Eu não sabia And que now tinha I'm playing in Abu treinado. Dhabi out here in the desert. Okay. It's wild, man. Was this always supposed to be in Abu Dhabi? I know originally something thought it was going to be in Vegas. Man, it was supposed to be in Vegas. I'm trying to fight in Vegas. It's like my mom's dream to see me out there fighting in Vegas. I think she just wants to go to Vegas, but that's also the fight mecca of the world, fighting in Vegas. And Raw, man, it makes it worse that this kid fights in Vegas every fight. He's like 7 fights deep in Vegas. And I either, it's 50-50, either Fight Island or Vegas, and I still can't get me a Vegas fight. But one day it'll happen, and
Ele nunca lutou em Vegas? Right reason, I don't know, but yeah, I was excited. Ó, pra galera que tá entrando aí, ó, a gente tá ao vivo lá na Ilha da Luta, a Natácia tá lá. Stevens was supposed to be in Vegas too, A gente tá tentando Adesanya captar undercard, o que and tá they pushed it to acontecendo April lá, and porque eu May. não consigo ouvir a pergunta da galera I'm que hopeful for tá lá. 2021. A gente ouve bem o áudio dele, que tá plugado com o UFC, mas a gente não escuta a pergunta, então eu vou traduzindo. Bom, vamos lá. Eu não sabia que ele tinha treinado com os irmãos Dias. Ele treinou quando, no início da carreira, mencionou que os caras são real deal, né? Elogiou eles bastante, a postura dele. Sério, ele disse que ele foi respeitado pela galera por ele ter chegado lá novão, por ele mesmo, né? O cara vindo lá de Massachusetts, Boston, Califórnia, treinar com os caras. Diz que fez sparring na Vera com outro cara vindo de um outro lugar e que não chegou a treinar com o Nate, obviamente, e que ele nunca lutou nas Vegas e que durante essa pandemia era Las Vegas ou Abu Dhabi, não rolou de lutar nas Vegas e nunca na carreira ele lutou nas Vegas, né? É o que ele quer fazer, até trazer a mãe, a família, sei lá, para assistir ele. Ele falou que a mãe queria que ele lutasse em Vegas porque ele acha que a mãe queria ir para Vegas para jogar e tal. Faz todo sentido. Lucivaldo dos Santos, bom dia. Além do coach, lembraram do Nick Dias, pena que se foi. Cara, o Nick tá ameaçando um retorno esse ano aí, vamos ficar de olho. Exato. Né? Vinícius Araújo, bom dia. Regis Salles, vocês têm notícia do camp do Conor? Ouvi boatos de que o Dana não está levando muita fé no Dustin para a luta. Boatos? Não, o Dana não falou nada em relação a isso, não. Mas olha só, o Conor postou uma foto ontem interessante, viu, Rafael, no Instagram. 3 Rolls Royce. E pareceu que ele meio que alugou um condomíniozinho de prédio ali pra ele, bem luxuoso ali. Sério, cara? É o que deu a entender pela foto dele, cara. O cara não se mistura, não ficou no W ali pra ele? Não, jamais. Não, mas isso faz um tempo já em Vegas que ele não faz isso, desde a luta do Chad Mendes, cara. Que ele fica, mas aí tem muita gente que faz, né? Tipo, de alugar uma casa, alguma parada assim, não necessariamente ficar no hotel. Sim. Quanto maior o lutador, obviamente, né? O Conor traz muita equipe. Então, nas Vegas, ele já alugava uma mansão ali. Exatamente. Até foi vendido, ele não aluga mais aquela mansão. Mas para Abu Dhabi, depois se o pessoal puder entrar no Instagram dele, parece que alugou um complexozinho legal para ele. Salve galera, Justin vai ganhar. Bom dia pro Dean. Você viu aquele? Eu fiz um post ontem, eu traduzi da ESPN, você viu? Eu vou ler aqui, inclusive, ó. Que é o de 60 segundos? Não. Esse foi o Conor dizendo que vai ganhar dele em 60 segundos. Sim. O Dustin fez abre aspas. O que eu quero é nós dois sangrando, machucados e sofrendo no primeiro round da luta. Nos primeiros rounds da luta. Eu quero nós dois sangrando e buscando energia no fundo de cada um para ver quem é o melhor lutador e quem realmente quer estar ali dentro. Eu não tenho freio, eu quero estar ali e sei disso. Eu sei disso. Agora eu quero saber se ele quer estar ali também. Cara, eu achei sinistro, por isso que é traduções Awad Enterprises. Olha lá, o Matt Brown tá lá. Vamos ver. You've been around the game for a long time. You know, you fought around the world, England, Brazil, I think Canada at one point. I mean, this Fight Island thing, did it appeal to you at all? I mean, do you like kind of the adventure side of doing things? I don't care where the fight's at, man. O cara perguntou se ele tá curtindo ter viajado pra lá, porque ele já viajou bastante, foi pra vários lugares. Showcasing what I can do, so ele falou que não interessa onde ele vai lutar. Ele vai lutar. So that's why I wondered when they said Abu Dhabi, if you were more like, cool, that'll be unique, or if you're like, hell no, just let me fight in Vegas. Well, it's cool. We get to stay for an extra 5 days or something. Maybe. Well, I don't know if we'll have to be stuck in the hotel, but that'd be cool if we weren't stuck in the hotel. Get to explore a little bit, but. Tô dizendo que tá preso no hotel, não vai conseguir sair. Seria legal se eles pudessem sair do hotel para dar uma volta na cidade, conhecer o lugar. I've been around the world and I've seen a lot of hotels and arenas. That's about it, man. Feel that. Talk about que ele viajou o mundo todo, mas a única coisa que ele vê são os hotéis e as arenas onde eles lutam. Veteran like yourself, legend like yourself. I mean, did that get you excited more than maybe if they'd have brought some, 26-year-old kid to you or whatever? Like my last fight? Yeah, of course, man. Me and Carlos have a history. Like we're supposed to fight a few times already, and
of course that's exciting, man. I mean, he's like you said, he's a legend, and Tentou de fazer uma luta he's been around. com o Carlos Conde. Yeah, that excited me a Como lot, que ele man. se sente, se You empolga. celebrated a birthday this week, right? I did, yeah. Did you ever picture yourself fighting at 40? I mean, we talk about this being a young man's game, right? Did you think I'll still be fighting at the highest level of the sport at 40 years old? I guess not. Yeah, never really crossed my mind, man. I've always been a one fight at a time guy, you know, and I'm still that way. You know, every fight could be my last fight. You never know. So I just take it one day at a time and work as hard as I can, make sure that I get 1% better today. I'm doing better today than I did yesterday. And Tá dizendo que ele you leva know, I as look lutas the a same way as sério, the porque ele fights, man, sabe que today. pela You idade know, this could be dele, the last fight, maybe not. Who knows? cada luta pode I'll ser go a in there última luta. And perform the E best I que can, and we're going to see what ele happens. vai e faz o melhor que ele No main event on pode. network television. I Com think isso the na idea there cabeça. is clear. You two guys are all action. Is that what you're expecting too? I mean, do you look at this on paper and say there's no way this isn't going to be an exciting fight? I think there's no way that I don't dominate him, to be honest. You know, on paper, yeah, it looks like an exciting fight, but I just think I'm better, man. Like, and I think my skills are coming together so well right now. I feel so good right now. My weight cut's great, in great shape, feeling sharp and dialed in. And if he's able to make that into a battle or a war, I mean, that's going to be a blessing for him. You know, to be able to take me somewhere like that is going to be difficult for him, I think. Last thing for me, basically kind of take things one fight at a time. But I mean, do you have goals for this year, like things that you want to accomplish? When you think about the latter stages of your career, do you see an end date? I mean, what's ahead for you? It's not out of the question. This would be my last fight. Tô perguntando se essa You pode know, ser again, a última I'll go luta home ou after se and reevaluate then. You know, I got o que ele, 3 o que kids ele and acha. businesses and all this stuff, you know, and that's the hard part in life. You know, the fighting's kind of the easy part, to be honest. So, you know, and I miss my kids, you know, that's what it really comes down to, you know, so all the time away from kids, and they don't deserve that. Yeah, this could be the last one. Do you feel this was a fight you needed to do before it was over, though? Like, right when Yeah, won for the sure. last one, Yeah. it was right away. We need to get back to this background fight. Yeah, absolutely. I've wanted this fight for a long time. I've looked up to Carlos. I mean, he was in the WC before I was in the UFC, you know, and I was watching him and I was a fan, and I've always been a big fan of his. And I'd love to just go in there. Well, I will on Saturday, you know, get to go in there and go to battle with them, and, you know, going to put him out and, you know, still be a fan after and hope the best for him. Do you think about, like you said, this might be your last fight? Do you think about that a lot in these past few fights, or just like Honestly, Os caras just about every continuam fight, man. There's a perguntando point in pra training ele camp se where é you're a like, dude, I última can't keep luta doing dele. this shit, man. This is crazy, you know, like, what am I doing? Ele falou que And then right toda around luta this pode time, ser you a know, you start última, que ele não tapering. Well, they already sabe, started mas tapering and start que feeling as good coisas, again. You're like, dude, I got to do this a as million coisas more podem times, you know. mudar And of ou course, não. after the fight, you're like, dude, we definitely got to do it again. But I'm not looking at it necessarily from an emotional point of view. I'm talking about it, you know, again, it's really about the kids, man. Like, I miss so much time with them, and, you know, life itself, you know, takes its toll. If I didn't have a whole life outside of fighting, I'd fight forever, you know. I'd, you know, be like Randy Couture, fight till I'm 50 or whatever, you know. But unfortunately, you know, there is this whole other life that I have to take care of. Não, o Raoni não luta nesse card, Michel. No, they're only 10 years old, man. They think I'm invincible and fight forever. And yeah, they don't really. No, they love watching it. I know you said you've got a few businesses. What businesses are you? I own my own gym and I have a coffee business. Yeah, the Tô Immortal perguntando Coffee, o que ele faz. Ele falou que ele tem a Shameless plug. academia dele e uma marca de café. TheImmortalCoffee.com. It's only online. Yeah, it's only online right now. Corona, of course, canceled out any other plans for that, but it seemed to help the online business a lot, though. Before, what makes you fight again? I guess you just get through that. You know, you love it. Like I said, it's before. There's a point in training camp, usually like, I don't know, 5 to 3 weeks out, when you're just in that grind. It's just monotonous, and you're sweat. Like, you're putting on the gloves, and they're all sweaty from the day before, and
you're just like, fuck, you know, and you're tired, wore out, and you know, you try to you know, go have dinner with your family or something, and you're just like, I don't even feel like being here, you know. So yeah, sometimes you're just like, man, I don't want to keep doing this, you know. I just want to live a normal life like a regular person, like grow a freaking garden or something, you know, and just be peaceful. But and then again, you go fight, you get that rut, and the most amazing feeling in the world. O assunto é praticamente o mesmo, né? Estão perguntando o que motiva ele para continuar lutando. Ele fala que tá lá no training camp, no meio do course, camp yeah, é that's what we all monótono, miss, ele yeah. pensa em parar, Yeah. mas aí And as coisas começam a that's dar what you miss the certo, most, aí but ele at the tem aquele same fogo time, para lutar de the novo, mas ele acha que ele podia greatest thing about the sport, in queria my conseguir opinion, is parar the e ser um camaraderie you build jardineiro, in the mas gym, you não know, é and isso que that's ele like the faz. most beautiful thing, you know, going to the gym every day and seeing your boys and having fun, sweating and bleeding with it. But at the same time, again, when you get in training camp, like you don't want to see them no more. You know, like they're coming after you. You know, they're trying to help you get better and put it Não, on you. tô And it's dizendo like, que bro, like é you're uma not my coisa buddy legal, now. ele I vai don't feel na like we're academia e friends right treina now. com os You know, amigos dele todo dia, e é legal, e é uma festa, até que começa o camp pra luta mesmo. Aí os caras estão chegando duro pra cima dele e as coisas mudam, mas os caras estão ajudando ele it's a always ficar been melhor. difficult. But now I just got to be smarter about it. It's not that it's more difficult now or less difficult, but Perguntaram se agora é mais difícil ou mais fácil. Ele falou que sempre foi difícil, mas que agora ele cuida mais do corpo. Não que seja mais difícil, mas ele só cuida mais do corpo. There was originally when they did my last fight, you know, I didn't have training partners and wasn't technically allowed in my gym and anything. And then, you know, I might take some heat for this, but, you know, we just opened our gym. Was like, screw it. Like, we're not wearing masks. We're just opening our gym. You want to train? Come train. If not, then go home. Ele tá If they falando try que to find us, we'll deal parte with do that. treinamento ele pode até That's the way we've kind of handled it, and we haven't had any problems. We ele haven't pode até had ter algum problema any por falar isso, mas ele cases. falou So, que a academia all dele tá healthy people, aberta, que eles não estão usando I have a máscara. lot of people Quiser come in treinar, the gym and aparece like, lá e hey, vai this is treinar. awesome, man. It's like a breath of fresh air. Like I can walk in somewhere without a mask and just relax and enjoy myself. And that's what a gym is about. You know, it's about a place where you can get away from the world and enjoy yourself and get in better shape and things like that. So, lá a academia tá lá para isso, um lugar que você pode se yeah, it's back afastar to do normal now, mundo e basically. ir lá e fazer as tuas. Acho que fica melhor assim, né, Diego? Com ele em tela cheia? Sim. A não ser que a galera queira ver a gente. I never even thought about that, man. I don't know. Like, probably just train smarter. Like, don't try to kill everybody, you know? Like, Eu não ouvi a pergunta. Yeah, maybe smarter. Like, you guys probably all read the Spencer Fisher thing that just came out, right? And, you know, that's a real thing, man. And, you know, I've suffered some of those same things, you know, and I know Spencer well, you know, we trained together back in the day. And, you know, a lot of those issues are very possible, man. I think that's probably the big thing I would put into my mind. Like, you got to think about those things. I've been very fortunate. I don't know how I've done it because I've had tons and tons of gym wars and, of course, wars in the cage too. What's that? Yeah, maybe that's what it is. Maybe it's real, but yeah, I would definitely think about that a lot more. Yeah, because I know Spencer, you know, he's a friend, and I guess I never really talked to him about that kind of stuff, even though I knew he was kind of struggling with it, but like I didn't realize how deep it really was, you know. Fighters should talk to each other more about that. Just let each other know, like, hey man, you might have this difficulty if you don't. Coaches definitely should. I mean, you know, fighters are what they are. You know, you Cara, don't want that to be in your head. Also, aquele you know, mesmo like it was assunto like do Spencer I almost Fisher didn't even lá, want to read the articles. Like I don't want to think guerras about na that stuff, right? academia, ou no You know, it's the risk that you're cage. gonna take, but E os coaches, caras man, that's their perguntaram, acho que job. se You o know? coach devia interferir um And pouquinho, MMA doesn't tentar have the segurar os best caras coaches, durante o which is treino. Ele tá dizendo another que thing. You know, I os want coaches, com to certeza, do os whenever lutadores são I'm lutadores. finally Os caras done vão lá here. pra You know, and I lutar, want pra to be ter that better porrada e não coach. vai mudar. The coach that I never had, the coach that a lot of guys probably will never have. And I think I'll be a better coach than I will fighter. I think I'll be far better. I think I can train lots of champions, and you know, it just come a matter of coming across the talent.
Ele tá dizendo que ele acha que hoje em dia, com a cabeça que ele tem, ele seria um coach melhor do que ele foi um lutador. Muito melhor. Oh man, I had one guy. He wasn't really my coach, but he was kind of helping me with the camp. I don't even remember his name, but we were sparring. The way he would set up sparring is he would have multiple guys, standing around the cage, and as soon as I would start winning against one guy, he would send the next guy in, like in the middle of the round, and I'd do like 5-6 rounds like that. So it was like guaranteed, like I'm getting punched a lot, against fresh guys, and it was when I fought Eric Silva actually. So, did something right. I mean, I got through the fight and maybe built some mental toughness. I don't know, but certainly is as stupid as. Doesn't really simulate a fight. No, it doesn't simulate a fight, and it doesn't. It just simulates you getting punched in the head. Easy enough. Man, thanks, guys. Massa, né, cara? Ele é bom, né, cara? Ele fala muito bem. Tem muita história também, né, cara? O cara é foda. Tem um podcast dele com o Joe Rogan, se você não ouviu, escuta que é legal, cara. Não ouvi ainda. Vou atrás. Bacana essa leitura dele, porque ele seria um treinador muito melhor do que um lutador, que poderia formar campeões, né? Exatamente. É experiência, né, cara? Experiência. O cara tem limitações físicas e até de talento mesmo, que ele não foi nunca um dos caras mais talentosos, ele sempre foi conhecido por ser um cara muito duro. Mas não quer dizer que ele não saiba e que ele não veja, né, a oportunidade. De repente ele não consegue, como lutador, aproveitar aquela oportunidade, mas como coach ele consegue ver e falar pro cara, ó, faz isso, entendeu? Eu acho que é exatamente esse o próximo grande passo da evolução da MMA, vai ser esse. Quando essa galera que competiu em alto nível nesse período UFC dessa década, 2010, 2020, quando essa galera virar preparador, treinador. Porque a evolução nessa década foi muito grande. Muito. Sim, exatamente. E a mentalidade dos caras para ser um cara lutador e agora um atleta mudou muito também, né? Você pega aquela geração do Chuck Liddell, a Natácia caiu. Você pega aquela geração do Chuck Liddell, os caras eram só brabo. Tipo, entendeu? Não necessariamente atleta, né? E o esquerdo de treino era completamente diferente. Não fazia o menor sentido. Overtreino o tempo todo. Ó, aproveitando o assunto do Brown, o Pedro dos Anjos está perguntando qual o palpite para Carlos Condit e Matt Brown. Eu fui de Carlos Condit. Eu fui de Condit também, cara. Você foi de Condit também, né? Mas eu gosto de ver veteranos assim. E os caras não vão para arrancar a cabeça um do outro. Vai ser uma luta mais técnica, tá ligado? Porque os dois estão ganhando já, cara. Vai ser massa. O Conte tá com 36, o Brown com 40, né? Mas em milhagem, quilometragem, é a mesma coisa que comprar um carro com 1 milhão de quilômetros. Juntos eles têm quase 90 lutas já. Nossa, cara. Ó, o Vitor Mamute tá na área, fala feroz. E o Marreta não vai ser mais o mesmo. A gente tá falando de Carlos Condit agora, Mamute. Segura o rancor. O Rodrigão tá na área também. Salve, rapaziada. Olha lá, Marcelo Ribas. Aê. Grande Marcelão. Já tá lá com a Amanda em Abu Dhabi. Quase perderam óculos ontem na praia aqui, eu vi. Eu vi também. Chegaram antes, né? A Marina, acho que a Marina já tá lá, mas tá na quarentena ainda. Eles foram dias antes. Acho que já se acostuma melhor, né? Fuso horário e tal. Mas o Marcelo já tá lá com a equipe. Eu vi ontem que o Tibau tá lá, cara. Eu vi também. Rapidinho, deixa eu falar com a Natácia. Fala, manda aí. Ó, vamos lá. Eu vou de Condit também, vai ser um lutão, também acho. Olha lá, Marcelão, direto da Ilha da Luta. Valeu pela moral.
Valeu pela moral. O que vocês acham do Borrachinha treinando na Pitbull Brothers? Acho bom, cara. Acho bom, novos ares, né? Novos tudos para ele lá. Tem um coach, é uma parada diferente do que ele tá acostumado. Eu acho ótimo. A galera falando da luta da Amanda, o Mamute também. Senhor Riba, sou fã da. Eu vou ler com cuidado, né? O comentário do Mamute. A Marina que se cuide, a Amanda vem forte demais. O Mamute está dizendo gentilmente que ele não acha que a Amanda vence. Eu discordo, cara. Eu vou de Amanda. Acho que ela tá num momento muito bom, muito focada e só desse momento bom rola uma confiança extra ali que é difícil de ter, tá ligado? Tentando ver alguma coisa dentro no final da Natasha. Que de repente manda ela resetar lá, porque não tá abrindo mais, né? É. Eu não sei, é normalmente um. A Natasha foi pra praia, Marcelo Ripas tá falando. Não, você tá acusando um erro ali que normalmente acontece nesse programa que a gente usa para leitura da câmera, né? Mas normal, para mim é só desligar e ligar a câmera funciona. Tá acontecendo alguma coisa lá, pedi para ela resetar tudo. Vamos ver. Cara, você viu que o Pat Miletich foi demitido do LFA? Ah, não, cara. Porque ele foi um dos caras que estavam no Capitólio, né? Você tá brincando. Ele não chegou a entrar no Capitólio, mas ele estava lá ali no na parte protesto. só que ele ficou postando. E como, né, deu morte e tudo, aí o LFA achou melhor. Caraca. E aí ele fez esse anúncio ontem. Ele que era comentarista do LFA, né? Nossa, foda. Ex-campeão deve ser. Bem foda os caras terem mandado ele embora. Deve ter feito com dor no coração, mas tem que tomar uma posição, né? Foda, né? Foi uma parada meio bem antidemocrática, morreu gente. Aí, putz. O que você pode fazer, né? Pior que eu gostava dele como comentarista. César Alexandrino. Salve, rapaziada. Por que pouco se fala do Verdun versus Engano? Porque essa luta não vai acontecer. Acho que não vamos falar nada dela. Não tem Verdun saiu do UFC, cara. Pode ser por isso que ninguém tá falando dessa luta. O Verdun saiu do UFC, assinou com a PFL. Leonardo. Vocês acham que o Globo Teixeira merecia a chance de disputar o cinturão? 100%. 100%. Mas eu também entendo o momento business aí, que não dá pra perder a chance de fazer uma luta do Adesanya contra o cara, né, cara? É foda. Eu acho que é só o momento que o Glover chegou de volta nesse bolo aí, não foi o melhor pra ele, mas, porra, pra quem é fã de luta e essas coisas, tá maravilhoso. O problema é se o Adesanya ganhar, né? Se o Adesanya ganhar, vira um problemão, né? Vira um problemão. Cara, se rolar uma futura luta, eventual luta do Glover com o Adesanya, o Glover mata o Adesanya, cara. Se for hoje, sim. Daqui a 2 anos é foda, né? Puta, você com o seu jornalismo global tá com 40 anos, né, cara? Pior coisa pra ele agora é sentar e esperar o tempo passar e ele ficar sem ritmo de luta. O Marcelo Ribas tá falando que tá um solzão e ela foi pegar umas ondas. Mentira, não tem onda aí, vai, não vem não. Essas praias feitas aí não tem onda não vem essas marolinhas aí. Represa de água salgada. Os caras com inveja, né? Quem vocês acham que vence? Israel ou Adesanya?
Cara, ou a Israel ou a Adesanya não, né? O Israel Adesanya ou o Jan Blachowicz. Cara, eu acho que o Adesanya, cara. Eu odeio falar isso, mas eu acho que o Adesanya. Não sei, tô curioso. A Adesanya ganha, mas sai com uma marca permanente. Como assim, uma marca permanente? Ele vai lutar ou ele vai lá fazer uma tatuagem? Igual o Reis. Não entendi. E aí, miou lá a parada com a Natácia? O Porco não tá conseguindo ligar. Então, estranho. Vê se ela vai pedir entrada aí. Ela voltou. Ela tá aí, ó. Tá ela, não tá a câmera, né? Tá ela. Hello. Fala, Natácia. Tem rumores que você tava na praia já. Então, eu não sei o que pode ser esse problema, Natácia. Ela não tá ouvindo a gente, tá? Tá ouvindo. Ela não quer falar porque não quer que o pessoal. É porque ela tá tímida. O pessoal tá trabalhando, não tá na praia. Então, se você clicar ali nos settings, pelo que eu entendi, tá com erro de comunicação da câmera com o notebook. Mas o áudio deveria estar passando normalmente. Não tá. Talvez o áudio você tenha que clicar ali nas séries e escolher o áudio de novo. Talvez vá. E talvez a câmera, né? Não? Então, mas tá dando erro ali. Não aparece a câmera. It's a UFC than 10 empty places, if you ask me. So definitely the top and hardest competition is at the UFC right now, and I think that Marcelão, vamos agitar uma resenha com você e com a Amandinha. Eu, você, o Diego e a Amanda pra gente trocar uma ideia essa semana. They don't give out contracts. Você tem meu telefone aí, manda uma mensagem pra mim, a gente faz, ia ser massa. So definitely I take everyone here seriously. Michael Chandler já estreou no UFC, sabe me dizer não, ainda não estreou, mas tá com luta marcada. Less of any fighter based on their score or I don't know what. We just take it seriously, whoever we are facing. Tá ali agora. O áudio tá bom, viu, Natácia? O áudio tá ótimo. O áudio tá ok. Ó, Marcelão, mandei uma mensagem no teu WhatsApp lá, só pra você ter meu número, caso você não tinha marcado. Hélio Salles, fala feroz. Jean Pablo. Olha lá, tamo... Ah, não é. Ó, a jaqueta da Natácia é estilo Masvidal. Toda bonitinha. Toda fashion. A barra assim que... Ela até desligou aqui. Pô, Natália, a gente tá elogiando. A barra assim, fashion. Olha lá. É destoa do canal, né? Ela arrumadinha e a gente aqui com essas camisetas sempre. Eu tô com a camiseta do Brandon Gibson. Uhul. Massa. O Marcelo fez assim, lógico que eu tenho seu telefone. Eu ia pra sua casa, esqueci, mas o frio te salvou. O convite tá aberto qualquer época do ano, Marcelão. Só vim. A casa é tua, meu irmão. Jean Pablo, o que o McGregor precisa para ganhar do Charles e Charles precisa para ganhar do McGregor? Uma vez casado a luta, quem leva a vitória? Cara, eu acho que
em pé ali, pro Charles vai ficar complicado, cara. O Charles tem que ser muito, muito esperto numa luta dessa para conseguir encaixar o jogo dele sem ser pego, né? É isso que é foda. Entendeu? E a galera que fala, mas o McGregor não tem chão, ele não tem chão no chão, né? Agora, para botar ele no chão ali é outros 500. E de novo, pra galera que lembrou, assiste a luta dele com o Khabib, cara. Não foi aquele passeio de takedown, nada. Ele defendeu bem, cara. Ele defendeu bem. Mas ele tava hesitante pra caramba pra trocar porrada com o Khabib, né? Também tem essa. O Marcelo falou que a Natácia desligou porque ele entregou ela. Que ele falou que ela foi andar de jet ski e depois fazer um treino de no-gi, porque kimono que é bom ela não põe, não. Que mais? A desenha ganha. O que tá rolando aí? Calma aí que eu acho que eu sei o que tá acontecendo. Ó, o Diegão fazendo suporte remoto. Tecnologia ponta aqui. A gente tem 16 pessoas na nossa equipe de IT, mas eles estão de folga porque é começo do ano. Cara, o que vocês acharam dessa luta do Dan Hooker com o Michael Chandler? Escreve aí no comentário aí. Eu achei que foi uma pedreira pro nosso amigo Michael Chandler. Leonardo Barros. Gostaria de saber a opinião de vocês. Qual deveria ser o adversário da última luta do Fedor? Eu como brasileiro e como eu gosto do cara, eu acho que devia ser o Verdun. Mas a história do Fedor passa a do Verdun, né, cara, de lutas históricas e tal. Então tem várias possibilidades, mas eu acho que atualmente o Verdun seria legal, ainda mais porque das lutas históricas que o Fedor fez, não tem muita gente ativa ainda, né, cara? Então o grupo ali é um pouco menor. Cara, o Fedor, né, cara? Eu tô achando que vão jogar o Josh Barnett pra ele, viu, velho? Puta, jura? Bem michuru. Não, desmerecendo o Josh Barnett, mas, porra, a despedida do Fedor é michuruca, né, cara? Quanto rancor, cara. O Josh Barnett era muito bom em 1932, mas agora tá foda, né? Porra. O Fedor já também não tá no auge, né? Você quer botar Não tem nome, né, cara? O Josh Barnett não tem o mesmo peso de nome. Mas que opção você tem com essa idade? Como é que é? Não, e ativo, era exatamente o que eu tava falando. A lista tem o Verdun, mas não vai rolar mais. O Verdun tá na PFL, né? Mas o PFL é outros 500, né, cara? Se os caras chegarem e falarem, a gente quer fazer uma luta de despedida, ele fala com os caras liberam. O PFL libera numa boa. O cara pra fazer uma luta e voltar, sem problema nenhum. Será? Libera. Pô, se libera. Ainda mais que vai ajudar a promover a parada, vai promover eles pra caralho, vai promover o Verdun, certeza que libera. Certeza. Cara, essas paradas, tipo o Bellator, se tivesse, igual os caras falam, você lembra o podcast com o Pitbull? O Pitbull falou, cara, que se o UFC chamasse pra fazer uma luta, o Bellator libera. Esses caras todos liberam, só o UFC que não libera. Ó, o Vinícius Araújo tá dizendo que na luta do Dan Hooker com o Michael Chandler, ele tá dizendo que o Dan Hooker é duro demais, mas ele acha que o Chandler leva melhor. Puta, cara, não acho. Eu não acho. Ó, o Mamute tá comentando com carinho aqui, ó. Eu acho o contrário, Vinícius, acho o Chandler duro, mas o Hooker é da casa há muito tempo, mais alto, mais experiente, mais forte, mais bonito. O teatro melhor, ele acha que ele ganha.
Acho o Chandler duro, mas o Hooker é da casa, mas entendo. O Hooker é difícil, cara. Pô, pedreira. Porra, osso duro pra caramba, Os cara. caras iam dar uma luta. A gente já falou sobre isso também, não tem luta fácil no UFC, mas tirar, tipo, um cara que não tá no ranking ali no top 10, ou pelo menos botar ali entre o top 15 e top 10, um cara pro Chandler entrar e fazer uma lutinha boa. Os caras botar esse cara assim já pica pra caramba contra ele, cara, já é outra. A Natasha. Ixi. Eu tava tentando trocar bateria. Foi a bateria da câmera? O microfone não tá funcionando também. Algo deu errado ali. Deu pau, parou tudo de funcionar. Tava funcionando direitinho. Tava. O Dean. Chandler vai ter que estar mais afim de ganhar, porque acho que o Dan Hooker vem com sangue nos olhos, eu também acho. E vai rolar aquela coisa do cara querer ganhar, porque o cara tá vindo do Bellator, tá ligado? Vai rolar uma motivação extra ali, tipo. De repente, até dos caras do UFC, né? Tipo, ó, vai lá e mostra pra eles. Uma situação de merda pro Michael Chandler, né, cara? Primeira luta no evento, já pegar uma pedreira dessa, eu acho foda. Pois então, tô tentando resolver aqui com a Natasha. Vamos ver se. Tá de boa, não esquenta. Tá funcionando bem. Tava mesmo. É Abu Dhabi aí, né, galera? Esse shake aí, viu? Pô, eu já falei isso, a Natasha vai sumir e não vai aparecer mais. Praia no deserto e não faz uma internet boa. Você já ouviu isso? Você lembra a DCC 2000, que o Arona lutou com o Bakalaev? Eles estavam lutando, aí numa troca de pegada, o cara deu um tapa no rosto do Arona, o Arona enfiou um tapaço na orelha dele. Aí o cara veio pra porrada, entrou outro mundo deixar disso e tal. Aí deram vitória pro Arona. E aí acontece que o Bakalev treinava e morava em Dubai, em ADCC, Abu Dhabi, em Abu Dhabi. Ele trabalhava pro Sheik de Abu Dhabi, né? Porque, não sei se você sabe, vários brasileiros, Ricardo Moraes, o Sean Alves, uma galera foi para lá treinar, dar aula, incentivar artes marciais, até hoje, né? Tem muito brasileiro que dá aula lá. E daí, como ele trabalhava lá pro governo, né, pro Sheik, e fez isso, os caras expulsaram ele do país. Caralho. Diz ele que ficou 2 dias vendado numa sala escura. O Arona falou isso? Não, o Bakalaev, cara. Porra. O Bakalaev trabalhava pro governo. O Bakalaev falou que foi expulso, e nesse processo de ser expulsão, ficou 2 dias sem ver a luz do sol. Meio quase tortura psicológica, assim. Caralho, bicho. Preso, expulso. Não fala mal do Sheik, cara. Natasha tá lá. Marcelo Ribas. A Natasha não volta hoje mais. O trem aqui tá bom demais. Vitor Mamutes. Só para lembrar o pessoal quem é o Dan Hooker. Ele venceu o Gilbert Durinho por nocaute. Fez uma guerra contra o Poirier. Verdade, aquela luta do Poirier com o Dan Hooker foi sensacional, né? Diga-se de passagem. Quem será a surpresa desse evento? Cara, a surpresa desse evento, eu acho que vai ser o nosso amigo Calvin, cara. Eu acho que ele vai atropelar o Max. Não sei, mas eu acho que o... olha os caras, olha os caras aqui, ó. Leon Edwards vai lutar ou não? O Rafael sempre acerta quando diz que o Leon tá enrolando. Cara, vai lutar, só a gente só não sabe quando. Só não sabe quando. Ele ganhou 8 meses extra de training camp pra pegar o MMA que deu hoje a data pra luta. Mas remarcou? Sim, senhor. Eu vi ontem, ou antes de ontem, né? Teve uma declaração do Dana dizendo que aquela era a luta que ia fazer, eles iam tentar remarcar, que é os 2 caras saudáveis e papapá. Agora a gente vai ver qual desculpa o Leon Edwards vai dar pra não fazer a luta. 13 de março.
O Marcelo Ribas tá pegando no pé da Natácia. 13 de março, a luta já está marcada. Mas, Vitor, eu gostaria de lembrar que essa luta já esteve marcada em 2 outras oportunidades, né? Então, vamos, enquanto os dois não estiverem no cage ali e o Herbie Dean não falar let's go, eu não acredito. Que antes, até aí, pode torcer o pé subindo a escadinha, pode, sei lá, várias coisas podem acontecer. Ih, olha lá. Na opinião de vocês, quem tem o jiu-jitsu mais apurado, Gilbert Burns ou Charles do Bronx? Pro MMA? Então. Essa vem a pergunta, né? Pro MMA eu vou dizer que é o Charlinho, não é não? Sim. Pro MMA eu acho que é o Charles. Agora jiu-jitsu é o Durinho, né, cara? Durinho é foda. Ele pode xingar o atendente que emite a permissão do visto. Acabei de descobrir Natácia está andando de Fórmula 1. Acabei de ver ela lá embaixo. Ai, caraca. Ela andou uma vez lá, não lembro qual das vezes que ela foi. Mas ela fez um... Que é um vídeo? Não sei se ela fez um vídeo. Mas ela postou alguma coisa, né? Eu lembro. Teve. Acho que ela saindo do carro, alguma coisa assim. Eu não sei se ela filmou quando. Acho que tem uma opção de ficar dentro da câmera, uma GoPro dentro do carro quando ela dá umas voltas ali. A GoPro deve ser deles e deve custar tipo $1.000, né? Tipo aquele prédio de Chicago que eu te falei lá que eu fui tirar a foto. Que aí os caras têm uma Canon deles ali, que aí você tem que pagar $30, mas eles imprimem. Então. Que eu quase desmaiei ali, né? Sério? Muito alto, cara. Caralho, é foda, hein? Foi bacana. Então, vou fazer o último teste com a Natácia. Faz. Se não der, a gente desliga e tenta na próxima. Pede desculpa pro pessoal. Não, assim, tá de boa. Vamos foi até bom a gente fazer esse teste, né? Porque a pesagem em algum dia aí da semana. Exatamente. Deve ser na sexta, né? Por falar no luta marcada, vocês viram que Mackenzie Dunn vai lutar contra a Nina, a esposa da Leoa, assim... Sim, não tá oficializado, né? Não, tá indo lá. No MMA, o Leonardo tá perguntando no MMA. No MMA, eu acho que é o Charles, cara. Eu acho que é o Charles. Entre o Herbert e o... Como é que tá, mãe? Então, tô falando com ela aqui, ela fez os últimos testes, acho que não vai funcionar, não. Algum problema não é o cabo, cara. O cabo é novo. As pessoas, os testes estavam funcionando no começo, né? Não sei o que pode ter acontecido. Se de repente uma voltagem diferente aí queimou tudo. Tentou resetar tudo, Sim. desligar tudo e ligar tudo de novo? Sim, algumas vezes. Tá. Vamos fechar então e a gente vai tentando com ela lá offline? Vamos. Eu só perguntei se ela quer entrar para dar um tchau, mostrar a jaqueta dela. A jaqueta que ela pegou emprestada do Barra 5? Que mancada. Não, pra ela fica bem, pra ela fica boa. É verdade. Pra ela acabou, o problema é o Barra 5. O Marcelo Ribas falou que vai filmar ela passando lá embaixo no carro de Fórmula 1. Ronaldo Jacaré, ainda tem gás para continuar no UFC?
Cara, eu acho que tem. Tipo, foi uma luta ruim, né, cara? Vamos dar uma chance pro Jacaré de recuperar, né, cara? Todo mundo merece uma chance. Vocês viram que o McGregor fechou uma parceria com a Roots of Fighting? Eu vi, animal, cara. Legal pra caralho. Pois é. Partiu então. Desculpa aí, pessoal, tivemos problemas técnicos. Aham. E hoje ainda a gente tenta resolver. Vamos só dar a última pergunta do Vitor. Marcelo, aproveita que você está aqui, nos informe sobre a Amandinha, como anda o psicológico dela e como ela está fisicamente. O pai dela tá na live, Então, por isso que ele tá perguntando. Parece que tá tranquilaço. Cara, inclusive foi o que eu falei, né? Tipo, o psicológico dela eu acho que tá melhor do que nunca, cara. Tá com uma confiança, um hype legal, mas é um hype positivo, tá ligado? Não é de, nossa, olha que revelação. É tipo, cara, ela é boa, ela é forte, ela é simpática, é esse hype, tá ligado? Fala, cara, que massa que apareceu essa menina. Exatamente. Vamos dar um minutinho e ver se o Marcelo responde, senão a gente encerra. Ô, primão, responde aí. Responde aí. Pô, vai ser uma luta maneira das duas, né, cara? Cara, vai ser foda, mas eu vou de Amanda, cara, não vai ter jeito. Não vou conseguir torcer contra a Amandinha nunca. Olha lá. Boa, Marcelão. Treinamos muito desde setembro para lutar com a Carla, depois mudou para Michelle e agora a Marina. Foram muitos meses de preparação, não tivemos Natal e Ano Novo. Treinos duros. Bicho. Quer ser lutador, né? Não é isso. Tipo, os caras acham que a vida é fácil. Passaram treinando e aqui na Flórida, né? Passaram longe da família, longe de todo mundo. Olha lá. Treinamos com Joana, Nina e uma holandesa chamada Isis do Muay Thai, que ficou somente para preparar a Amanda. Animal. Muito legal. Muito legal. Marcelão, vamos coordenar uma paradinha com a Amandinha. Vamos falando no WhatsApp. Ia ser bem massa, tá? Ela luta semana que vem, né? Semana que vem? Não, ela luta na outra. Semana que vem, né? No card do McGregor, né? No card do Conor, né? Porra, moral do caralho, demais. Então, vamos nessa. Galera, obrigado aí. Desculpa a falha técnica. A gente vai tentar acertar para pesagem. Tem pesagem, né? Tem pesagem e depois tem... Como é que chama? A coletiva depois, coletiva, né? Pós-luta. Essa holandesa Isis tem o mesmo jogo da Marina, foi muito bom. Agora é a perda de peso. A Amanda já perdeu 9 quilos, faltam 6. Está muito forte. Muito bom. Guilherme Dias. Faltam 6, então vão ser 15. Então ela pesa 67 em off, Amanda? Bateu 52? 67? Pensei que ela não pesava tanto. Cara, Amanda é forte, cara. Chiesa ou Magni? O Michael Chiesa. Chiesa. Chiesa, 100% ele. Esse cara tá gigante, cara. Não sei como é que esse cara tá batendo peso, mas ele tá muito grande. Cortou o cabelo, né, cara? Ficou forte. De 70 ele morria bastante, né? Mas de 77 eu acho que é tranquilo. Ele tá bem mesmo. Olha lá, o Marcelo falou que a Amanda às vezes pesa 70 quilos. Caramba. Bicho. Ela bate 52. E ela bate sorridente ainda, né? Sorridente. Fica a dica aí pra galera que é mal-humorado durante a pesagem. É foda, né? Fazer um curso um coach de simpatia com a Amanda Ribas. Para essa luta ela veio mais leve por causa do Natal e Ano Novo veio pra Flórida mais leve um pouco. Tamo junto. Galera, a gente vai nessa. Vinícius Araújo, obrigado, valeu. Leandro Bernardes, o Mamute, Guilherme Dias, galera toda aí, brigadão. Tomé. Quem mais que eu tô esquecendo? O nosso amigo Dean, Leandro Bernardes eu já falei, Leandro Barros, galera toda aí, obrigado pela moral de sempre. A gente vai falando. Valeu! Os.